vai estudar um livro de filosofia, você tem que fazer isso com um olho voltado para um lado e outro para o outro. Quer dizer, um voltado para o texto e o outro voltado para a realidade da coisa da qual ele está falando. Tá certo? Então, só isto aqui, vamos dizer, já é uma advertência que todo professor de filosofia deveria saber. Não se pode estudar um texto em si mesmo. Né? Não existe texto em si mesmo. Quer dizer, se o texto existisse em si mesmo, apenas como uma estrutura verbal hipotética, ele não poderia sequer ser impresso. Né? Porque o livro, materialmente considerado, é um objeto físico. Né? E este objeto físico não faz parte do texto. Se para o texto chegar a você foi necessário imprimir num papel, sendo num objeto físico, então é porque entre o texto e o seu leitor existe a mediação do mundo físico. Né? Mundo físico que é o mesmo no qual estão os objetos aos quais o texto se refere. Tá certo? Então, vamos dizer, o senso da atenção à realidade dos próprios objetos é uma coisa que no ensino da filosofia no Brasil eu praticamente nunca vi isso aí. Né? E quando eu vejo pessoas discutindo, né, eu acompanho muitas discussões que aparecem no Orkut, no Facebook, etc, etc. Por quê? Porque são um indício importante do estado de coisas na sociedade, na cultura. Tá certo? São uma amostragem, é uma amostragem até a melhor que você poderia desejar, porque são milhares de pessoas que entram naquilo ali. Então, pelo que elas estão discutindo, a gente vê o que os estudantes brasileiros sabem. Né? E a gente vê ali uma atenção quase que obsessiva aos textos e às ideias, e muito pouca atenção aos objetos dos quais essas ideias tratam. Ou seja, nós entramos num negócio, numa doença que se chama doutrinarismo. Doutrinarismo consiste em você estudar doutrinas e comparar doutrinas com doutrinas, tá certo? Para verificar se uma confere com a outra, se não confere, se estão em acordo, se estão em desacordo, tá certo? Sem a mediação da experiência pessoal do objeto. Mas acontece o seguinte, as várias doutrinas se referem a objetos. E elas foram todas produzidas num mesmo mundo, onde todos os objetos dos quais elas tratam estavam disponíveis. Por exemplo, se as pessoas escrevem sobre o Estado, bom, eu suponho que elas viviam em algum país e que ali tinha uma organização estatal, ou seja, o Estado não era só um objeto da doutrina delas, não existia só dentro da doutrina, mas existia fora também. E se o Estado não existisse fora, bom, para que você vai fazer a doutrina a respeito de uma coisa que não existe? Então, isso quer dizer, a realidade é a mediadora entre as doutrinas. E quando vista assim, às vezes duas doutrinas que parecem estar dizendo coisas muito diferentes, não estão dizendo coisas diferentes. Estão dizendo a mesma coisa, desde duas experiências diferentes da mesma coisa. Tá certo? Então, se ao contrário, você faz apenas a comparação de doutrinas, quem é o mediador entre as doutrinas? É você mesmo. Então você é como um juiz que se coloca acima das duas doutrinas e que as está julgando em si mesma. Eu digo, mas esse papel que você está atribuindo a si mesmo não cabe a você mesmo, cabe à realidade. É o objeto que vai ser o mediador entre as doutrinas que falam a respeito dele. É o objeto e não o leitor que chega depois, porque afinal de contas você é apenas mais um leitor. Por que o seu ponto de vista de ser tão privilegiado assim? Então, nas discussões filosóficas, entre aspas, que a gente observa pela internet, vindas do Brasil, eu vou dizer, esta carência de referência à realidade é um negócio muito pronunciado. E essa doença que nós chamamos de doutrinarismo, ela é característica das culturas subdesenvolvidas. O que é uma cultura subdesenvolvida? É uma cultura que vive de importação. E quando você importa as coisas, você as recebe tal como elas chegaram, tá certo? E não tal como elas surgiram no seu ponto de origem. Isso quer dizer que mesmo que você as compreenda literalmente, às vezes você não sabe qual é a função que elas desempenhavam na origem e por que elas apareceram, afinal de contas, em resposta a que problemas. Às vezes você vai ler esses produtos importados como se elas fossem uma resposta direta, vamos dizer, à sua situação, quando não são. Né? Então,
Isso aí, evidentemente, é uma causa de alienação. Quer dizer, o indivíduo vai viver num mundo de ideias que não tem nada a ver nem com a situação real em que ele está, e muito menos com a situação real dentro da qual as ideias emergiram. Neste caso, então, vamos dizer, a forma interna das doutrinas, vamos dizer, a ordem intelectual interna das doutrinas se transforma numa espécie de coisa em si. E o sujeito passa, então, a comparar doutrinas com doutrinas e a entrar em discussões doutrinais infinitas que não vão levar a absolutamente nada. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho extraordinária, né, no curso dessa discussão com o Sr. Sidney Silveira, eu via que muitas vezes ele pegava doutrinas escolásticas e comparava com filosofias modernas. Né? E eu digo, olha, aqui está faltando um negócio. E não é só ele que faz isso, não estou falando do Sidney Silveira em particular, isso aí é quase que norma geral. As doutrinas escolásticas eram expostas em gêneros literários que já estavam então bem desenvolvidos e consolidados, especialmente as sumas. Quer dizer, as sumas são um tratamento, vamos dizer, tratadístico e muito ordenado das questões, onde você levanta certas perguntas, faz o repertório das respostas possíveis, vai confronta umas com as outras e chega a uma conclusão final que é uma sentença. Você chega a uma sentença como um juiz que emite uma sentença no fim do processo. Essa sentença se entendia que ela expressava a realidade, a verdade, tal como o autor a tinha enxergado. Então, nesse sentido, uma sentença que está escrita num livro de filosofia escolástica podia ser confrontada com uma outra sentença de um outro livro, independentemente da discussão que havia precedido a produção da sentença. Assim como você pode comparar duas sentenças judiciais sem precisar examinar todos os autos do processo. E acontece que, quando veio a modernidade criou trocentos gêneros literários diferentes, nos quais se expressa então a filosofia. O gênero preferido é o gênero ensaístico. Né? O gênero ensaístico foi uma vez definido por um grande estudioso, Pedro Laín Entralgo, como a teoria menos a prova explícita. Ou seja, há uma prova implícita, uma prova que teria que ser desenvolvida, que idealmente pode ser desenvolvida, mas que não está ali. Tá certo? Então, como eu vou comparar uma afirmação que eu tirei de um gênero ensaístico com a outra informação que eu encontrei sob a forma de uma sentença conclusiva numa suma escolástica? Só tem um jeito. Eu tenho que me reportar a uma realidade, às quais as duas idealmente remetem. Eu não posso comparar sentença com sentença. Então, isso quer dizer que quando você faz uma comparação assim, olha, Santo Tomás de Aquino diz tal coisa assim, assim. Este autor moderno diz tal outra. Isto não confere com o que Santo Tomás de Aquino disse, então, portanto, isto é heresia. Esta é uma ocupação perfeitamente, como é que se diz? Inútil e, na verdade, impossível, utópica. Porque gêneros literários diferentes têm valores semânticos diferentes. No caso escolástico, por exemplo, cada termo era definido de uma maneira uniforme, da qual participavam, vamos dizer, participava toda a comunidade dos letrados. Os escolásticos escreviam para outros escolásticos. Aliás, se chamava escolástico por causa disso, porque era uma discussão que se dava dentro das escolas, entre profissionais que tinham recebido a mesma formação, e que usavam as mesmas técnicas argumentativas altamente formalizadas. Tá certo? Agora, de repente, eu pego aí um ensaio escrito por Jean-Paul Sartre, que não recebeu essa formação, que escreve num estilo altamente individualizado, tá certo? Com uma semântica completamente diferente. De como é que eu vou comparar uma coisa com a outra, meu Deus do céu? Só tem um jeito, eu tenho que apelar às realidades a que eles estão falando, e daí, a partir, vamos dizer, da minha experiência dessa realidade, eu posso calcular o diferente peso semântico de uma sentença formal e, vamos dizer, de uma frase solta no meio do ensaio.
Tá certo? Então, a coisa é muito mais trabalhosa do que parece. Mas, dada a propensão doutrinarista que existe no meio subdesenvolvido, as pessoas simplesmente ignoram esta exigência. Tá certo? E isto quer dizer que vão ler os filósofos em busca de concordâncias e discordâncias. Não é isso? E de dizer qual está errado e qual que está certo. E esta é uma ocupação altamente ociosa. Né? Porque o que interessa não é saber quem está certo e quem está errado, mas o que eles podem ensinar a mim. Por exemplo, vocês vão ver que na resenha que eu fiz dos estudos sobre Maquiavel, eu vou lá apresentando cada um, mostrando também as suas diferenças de perspectiva, mas eu não estou julgando nenhum. Eu não estou dizendo, esse aqui está mais certo, aquele está mais errado. Não. Porque eu não estou interessado no que eles pensam de Maquiavel, e sim no que eu posso saber a respeito de Maquiavel. Então, essas várias perspectivas, não me interessa julgá-las em si mesmas, mas articulá-las como, vamos dizer, uma rede de contradições que me faça ver um Maquiavel de verdade no meio. Não é isso? Então, eu não vou perder tempo com a discussão, confrontações doutrinais, tá certo? Porque eu não estou interessado na confrontação de doutrinas, e sim na realidade a que elas se referem.